Shalom Adonai, que Deus abençoe você, que o Eterno te conduza pelos caminhos retos, caminhos de longanimidade. Que Deus nos alcance nessa tarde de hoje, nos dando a paz, nos dando entendimento, sabedoria, é o que nós precisamos. Meus queridos, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio às desavenças, nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos esconde e que nos dá a direção. Todos os dias nós temos que matar gigantes que se levantam contra a nossa vida. Nós somos perseguidos de manhã, tarde e de noite, porque o nosso inimigo ele é perito em armar cilada, em armar cova, em armar problema, criar problema para tentar nos fazer cessar a voz. Nós estamos aqui nessa tarde porque sabemos que existe um Deus que cuida, que zela, que protege, que defende das astutas ciladas do adversário. Então, Deus ele nos conhece melhor do que nós olhando para a palma da nossa mão. Se nós olhar para a palma da nossa mão, nós vamos enxergar que ele tem vários riscos. Mas Deus ele conhece o que está aqui dentro, né? Deus ele conhece o que está aqui dentro. Então o que nós temos que fazer é mudar a forma da gente pensar, a forma da gente falar, a maneira da gente achar que as coisas não tem jeito, né? Porque para Pedro, naquela noite, Pedro achou que estava mesmo no poço. Porque Pedro havia pescado a noite toda. Pedro não pescou uma piaba, não caiu um camarão, não caiu um marisco na rede de Pedro. Pedro tinha um compromisso a cumprir no dia seguinte. Pedro tinha compromisso. Com certeza Pedro estava comprometido a levar o sustento para dentro da sua casa. Pedro estava comprometido a pagar a sua água, a sua luz, a prestação da sua casa, do seu telefone, pagar o seu cartão de crédito, afinal, pagar seus débitos. Talvez Pedro estivesse com a corda no pescoço, porque tinha que arcar com essa responsabilidade, porque para ele ir para o alto mar, ele teria que contratar empregados para ajudar na pescaria, para ajudar no descarregamento, para ajudar na venda dos peixes, para ajudar no recolhimento, né, do lucro. E teria que pagar os empregados, teria que arcar com suas responsabilidades pessoais. Quantos de nós estamos comprometidos? Temos compromisso, temos responsabilidade e chega o dia, chega a data e nós não temos sequer R$1, 1 centavo, 5 centavos para a gente pagar nossos débitos, nossos compromissos. Mas nessa tarde eu quero dizer que aquela noite para Pedro, talvez para mim e para você, tem sido decepções, tem sido atormentados por problemas que têm surgido diariamente. E você tem falado, não, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer isso? Pedro também pensou, estou falido, estou acabado. Não sei como resolver esse baita desse problema. Mas o choro dura uma noite e a alegria chega pelo amanhecer. Porque a alegria de Pedro chegou de manhã cedo. Ao Senhor chegou, Yeshua chegou. E disse, Pedro, volta para o mar e lance a tua rede. Eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a minha rede. Você sabe o que é lançar rede? Você sabe o que é usar a palavra de Deus para você lançar e você sair do atoleiro, sair da situação difícil, precária, e você se encontra vivendo?
Só podemos sair do mar revolto, do mar amargo, do mar da decisão, da mar da tristeza, da desilusão, quando a gente lança a nossa rede. Pedro lançou a rede, depois de uma noite triste, de uma noite cansativa, de uma noite desanimadora, de ver suas redes recolhidas sem nenhuma resposta. Talvez você tenha lançado sua rede na oração, no jejum, em campanhas, em conversação com Deus e não tem tido resposta. Talvez você esteja querendo parar, talvez você esteja querendo desanimar, talvez você esteja querendo dar um basta. Mas nessa tarde eu quero dizer, você não vai parar, você vai voltar e você vai lançar a tua rede e você vai ter resposta. Porque suas melhores experiências podem vir depois da maior frustração. Tente novamente. Nossa melhor experiência, né, pode vir depois da maior frustração que nós estejamos tendo. Porque frustração todos nós temos. De mal resposta, de não, de ser mal vista, de ser mal entendida, de ser mal compreendida, de não ter uma resposta positiva na hora que nós esperamos que ela venha em nossa direção. Uma coisa eu vou te dizer aqui hoje. Uma coisa é o homem dizer. Não dá, não tem mais jeito, não adianta, acabou, a porta está fechada, não adianta mais você insistir. E outra coisa é Deus dizer não ou dizer sim. Nós só podemos desistir se Deus disser não. Mas enquanto Deus estiver dando o seu sim, não adianta se levantar homem, se levantar rei, se levantar autoridade, se levantar quem quer que seja, para tentar tomar suas redes, fechar a sua pescaria, fechar a sua porta, porque enquanto Deus ser nosso alto refúgio, nossa alta fortaleza, enquanto Deus, Yeshua, for nosso porto seguro, pode se levantar 1000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas nós jamais seremos atingidos. Deus, ele nos ama de uma tal maneira que ele deu seu próprio Filho Jesus Cristo, Yeshua e Amashia, para morrer por nós no madeiro. O madeiro hoje significa maldição. A cruz significa maldição, porque foi no madeiro que ele sofreu, que ele levou sobre si as suas dores, nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, a podridão que existe. Ele já levou sobre a cruz do madeiro. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, Isaías 55:8, meus pensamentos são diferentes dos seus. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Porque enquanto eu penso que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá, que eu não dou conta, que não é para mim, que eu não sou capaz e que não há chance e que não há esperança para mim e que o remédio não está fazendo efeito e que a medicina não está encontrando a solução, eu quero dizer que os pensamentos de Deus estão dizendo nessa tarde, você pode, você consegue, você é filha, você é herdeira, você é co-herdeiro de Cristo e você vai chegar lá. Não pare, não desanime, não olhe para trás e não carregue o madeiro nas suas costas. Quem carregou o madeiro foi Cristo. E ele está nessa tarde dizendo que os pensamentos dele são muito diferentes, são muito mais altos, são muito mais elevados do que o seu, diz o Senhor. Os meus caminhos são muito além dos seus caminhos, pois assim como o céu são mais altos que a terra,
Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então, olha, os caminhos de Deus é diferente dos nossos. Os céus são mais altos do que a terra. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos. O caminho de Deus é mais alto, o caminho de Deus na nossa vida é perfeito, o caminho de Deus não existe coximã, o caminho de Deus não existe perversidade, não existe adversidade, não existe ninguém que vai entrar para tentar te barrar, para tentar te diminuir, para tentar te diluir, para tentar te esfriar, trazer esfriamento espiritual. Quero dizer para você que a sua melhor experiência pode vir depois de uma maior frustração que você passe na sua vida. Meu amigo, minha amiga, os caminhos de Deus vão além dos meus caminhos. Você sabe que caminho Deus criou para você? Você sabe que caminho Deus tem para você trilhar a partir de hoje? Você sabe que porta Deus quer abrir para você? Você tem a mínima ideia do que Deus é capaz de fazer para beneficiar e para mudar a situação e o sistema de alguém? Você pode estar na maior situação, você pode estar na maior vivendo o seu momento mais difícil da sua vida. Fale com Deus. Diga, eu me chamo fulano de tal. Meu endereço é tal. Eu resido na rua tal. Eu trabalho na empresa tal. Eu tenho um filho que se chama fulano. Eu tenho um marido que se chama cicrano. Eu tenho uma vizinha que se chama Joana, Maria, Pedro, quem quer que seja. Chegue para Deus. Não vai fazer aquela oraçãozinha de choromingação, não. Tem momento que nós choramos, sim. Quando nós estamos sendo nós mesmos. Quando nós estamos se sentindo que estamos decaindo, que nós vamos ao pé de Jesus pedir socorro ali. Você desaba, você chora, você vira um rio. Mas tem momento que você tem que ter aquela conversação com Deus, relatando, falando, eu me chamo Maria, eu tenho 25 anos, eu sou solteira, ou eu sou divorciada, ou eu sou casada, ou eu sou viúva, ou eu não sou ninguém. Moro na rua Josepe, moro na rua Teotônio Freire, moro na rua Capitão, moro na cidade tal, moro na região tal, sou do sul, sou do leste, sou do centro-oeste. Onde você está centralizado? Você chega para Deus e você conta a sua história. Escreva para Ele o que você se sente, de quem você vai falar, para quem você vai falar. É para o capitão, é para o general, é para o doutor, é para o juiz, é um advogado. Seja como você quiser tratar Deus. Mas nunca trate Deus com D minúsculo. Nunca trate o Espírito Santo com E minúsculo. Nunca trate Jesus com J minúsculo. Nunca trate a Trindade com a palavra minúscula. Ele é supremo, Ele é superior, Ele é o grande, Ele é o potente, Ele é o forte, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Abre as portas para entrar o Rei da Glória. Não importa qual situação você se encontra. Talvez Pedro estava numa crise. Talvez estivesse falido. Talvez estivesse com os cobradores batendo na porta. A mulher que o marido morreu, aquele homem deixou aquela mulher, ele era da escola de profeta, mas aquele homem quando morreu deixou uma grande dívida para a sua esposa. Ela tinha 2 filhos. Os cobradores vieram para levar os 2 filhos para trabalhar para pagar a dívida que seu pai havia deixado. Mas ela foi ao profeta e o profeta lhe deu uma solução. O profeta, ele dá orientação para você ter solução para o seu problema. Deus quer te orientar. Deus quer mudar a sua história.
Deus quer mudar essa estratégia maligna, perversa, diabólica, essa sentença que os homens têm dado através dos espíritos do século do mundo. Uma sentença de fracasso, uma sentença de derrota, uma sentença de mentira, uma sentença de hipocrisia, uma sentença que você não vai sair dessa, que você não vai conseguir. Isso não é para você não, esquece que não é o quê? Deus nos chamou, nos capacitou, nos ensinou, nos deu a capacidade, o entendimento de gerar. Você consegue contar os grãos de areia? Você consegue contar multidões de estrela? Você consegue contar? Você não consegue, porque são multidões. Mas o nosso Deus, que os seus pensamentos são muito mais diferentes do que o nosso, diz o Senhor, Ele conhece uma por uma e chama pelo nome. Então, se Deus chama as estrelas que Ele conhece, que Ele criou e que Ele formou pelo nome, Ele não chama você pelo seu nome? Ele te chama. Adonai quer te abençoar. Ele vai entrar aí onde você não pode entrar. Ele vai falar onde você não pode falar. Ele vai julgar a sua causa. Ele vai te dar a resposta que você está pedindo. É ok? Deus, Ele quer fazer algo surpreendente. Ultimamente, as pessoas não estão mais com o coração voltado, quebrantado, para ouvir a palavra de Deus. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. E ela fará o que desejo. Prosperará aonde quer que eu enviar. A palavra de Deus, onde ela chega, é como a arca que foi parar na casa de Obed-edom. A arca permaneceu na casa daquele homem, que o favorecimento de Deus chegou na vida daquele homem. E enquanto a arca esteve na casa de Obed, a casa de Obed prosperou abundantemente. Ele enriqueceu, tanto ele como família, e tenho certeza que até os vizinhos daquele homem foi abençoado, porque a benevolência de Deus, o favor de Deus, chegou na casa de Obed-edom. Você quer que o favor de Deus chegue na sua vida? Você quer que você ande, que você seja dirigida, que você seja orientada, que você seja preparada para você receber a palavra da transformação? Deus quer te abençoar. Deus quer te encher da presença dele na sua vida. Deus quer te encher, te brindar, te forjar, te fazer mais forte, te fazer mais capacitada. Sapato de fogo, cajado na mão, coraça da justiça. Vença esse inimigo com a palavra. Olha, faz brotar os cereais e produz semente para o agricultor, o pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu envio ela e sempre produz fruto. Ela fará o que deseja e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aonde Deus enviar a palavra dele, vai prosperar na sua vida. Você só tem que estar atenta. Você só tem que segurar, agarrar essa bênção, essa oportunidade e deleitar-se na presença de Deus. Abençoe cada um nessa tarde. Que nem uma arma voltada contra você vai prevalecer. Você calará a voz que se levantar para acusá-la. E assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos, e ele lhe fará justiça. Nem uma arma preparada, nem um golpe, nem um desfalque, nem uma armadilha, nem um demônio que estiver oculto, escondido, preparando, arquitetando para matar você, para destruir você, para tirar o que é seu, vai prosperar, vai andar avante. Porque o Senhor está calando toda voz de acusação, toda voz de perseguição, toda voz maldita está sendo calada nesta tarde. Ainda que para você, que você na sua melhor experiência, você tenha tido uma frustração, não desanime, pois a partir daí você vai ter a resposta para você.
Tente novamente, não desista, não pare de bater na porta. Deus nos ama e Ele vai nos surpreender, nos revestindo, nos abastecendo, nos cobrindo com o sangue precioso de Cristo Jesus. Uma boa tarde em Cristo Jesus, que Deus te abençoe abundantemente e viva o milagre de lançar a rede. Lance tua rede. Nunca pense que acabou, nunca pense que não tem mais saída. Tem sim, tem saída. Se você quer, para Pedro teve. Porque ele voltou lá e lançou a rede e foi tanto peixe, tanto tubarão, tanto peixe grande, baleia, tubarão, tudo que era de peixe do mar caiu na rede de peixe, de Pedro. E assim Deus fará na minha e na sua, se a gente obedecer a palavra. Deus abençoe e um grande abraço e um coração para você. Irmã Aurineide, Deus abençoe. Seu telefone não funciona, irmã. Amém? Um abraço, até setembro.